Ei, meus irmãos amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em mais um dia. Eu venho nesse dia de hoje agradecer pela companhia de vocês que estão sempre comigo já há 3 para 4 anos e agradecer pelos likes, pela companhia, né? E quero também, nessa oportunidade, fazer uma leitura para vocês muito especial que vai falar com você. Nós vamos ler a carta de Tiago. Ela está aqui, ó. Nós vamos ler desde o primeiro. Para quem tiver na dúvida, aí está no final da Bíblia aqui, ó, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1 em diante. E está escrito o seguinte para mim e para a sua vida. Veja só o que Tiago fala. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca de provas e tentações, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E algum de vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. E formosa aparência do seu aspecto parece sim se murchará. Também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sobre a prática da palavra de Deus, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor da palavra, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém,
que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção deste mundo. Condena-se a fazer acepções de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, atentardes para que traz a veste preciosa e lhe disserdes: assenta-te aqui num lugar de honra. E se disserdes ao pobre: tu ficas aí ao meu pé, assenta-se debaixo do meu pé, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do que prometeu aos que amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam para os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei é real: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e assim fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia, dia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver nu e estiver em falta de mantimento, alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe derdes tapas nas costas, necessário para o corpo proveito, virá daí? Assim também a fé, se não tiver essas obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem justificado pelas obras, e não somente pela fé. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta.
sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça, esta palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a sua língua. E o mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal ou de veneno mortal. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Porventura, deixa uma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e em sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, há espírito faccioso. Aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para gastastes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós há, habita sem ciúmes. Ou melhor, a Escritura, o Espírito que diz que em nós habita, tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração, e senti as vossas misérias
e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, Ele que vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é um juiz. Observador da lei. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas os outros? Falibilidade dos projetos humanos. Eia, agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque qual é a vossa vida? Um vapor que perece por um pouco de tempo e depois desvanece. E um lugar que devias dizer, Senhor, se Deus quiser, e se vivermos, faremos isto, ou então nós faremos aquilo, se Deus quiser. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Condenação dos ricos e opressores. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras, que vos foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifam entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes à matança o justo, e ele não vos resistiu. Exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão dos pecadores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que a palavra espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e cerúdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciências os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem jureis pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará os doentes, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo,
pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu se abriu em chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esta é a palavra que está escrita no livro de Tiago. Eu li para vocês Tiago completo. Eu espero que seja luz para a sua vida, assim como é para a minha, e um beijo no coração de cada um de vocês que está comigo todos os dias. E já estou chegando aí, tá? No seu trabalho. A paz de Cristo, um beijo no coração de cada um. Seja a Bíblia Sagrada a companhia de vocês, porque aqui está o conhecimento, aqui está o caminho que guia até Cristo, através da orientação do Espírito Santo. Seja a Bíblia a sua melhor companhia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado.